Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje está na tela. Vou falar sobre a Walt Disney que semana passada eu não consegui gravar um vídeo no dia que startou a minha ordem, mas eu tive uma ordem de compra compartilhada com vocês até que eu tinha pendurado, né? Tinha deixado pendente na stake e ela foi executada semana passada. Vou mostrar que preço que foi executada. Também vou indicar para vocês qual é a minha projeção para a Disney no curto prazo, para as ações da Disney, e vou comentar sobre o S&P e fazer aquele merchan clássico também sobre a Stake, que é parceira do canal, corretora com corretagem zero para você que opera na gringa, que quer investir na gringa. Bom, pessoal, vocês estão com a telinha aí, principalmente aqui do histórico, né? Acho que o principal histórico da Disney, aqui tem receita em verde, tá? Receita aqui em verde, tem a dívida líquida em vermelho e o caixa livre em azul. Vocês podem perceber que o caixa foi torrado recentemente com a crise da pandemia, mas ainda assim está na casa aqui dos 1,2 bi. O caixa foi torrado, a dívida expurgou, legal? Só que nós já vemos uma curva da dívida aqui interessante, positiva. Então essa dívida deve ter substancial abatimento nos próximos quadrimestres e nos próximos anos. Assim como a receita em nenhum momento deixou de ir para cima, principalmente com o streaming. Então ela se provou também um pouco resiliente aos fechamentos dos parques. Isso é bem legal. Óbvio, pessoal, que o lucro caiu bastante, sem dúvida nenhuma. Isso ela sente no balanço, se não me engano, sai de 8 bi, de 7 bi e vem para 3. E isso, bi de dólar, né? E isso obviamente que gera um descontrole pelo preço do ativo ter conseguido respirar em um determinado momento em 2021. Isso gera muita distorção no PL. Então a Disney hoje está cara, o preço-lucro da Disney não está agradável, mas você, na minha opinião, e é a minha tese aqui, você tem que apostar ou no numerador ou no denominador. Eu aposto que o denominador, que é o lucro, vai subir bastante e o preço das ações deve lateralizar. Então os preços atuais já são atraentes para mim, mesmo sabendo que ela está negociando 30, 40 vezes lucro e o histórico natural dela é 15, 20. Por quê? Porque eu acho que o lucro vai abater no preço-lucro, no indicador, no múltiplo, e não o preço. Não o preço vai cair. Se o preço cair, a oportunidade acaba ficando até mais interessante, mas eu não tenho esse cenário para o curtíssimo prazo. E eu vou explicar no gráfico para ficar melhor visualização para vocês. Mas nesse momento, se vocês fizerem a pesquisa aí a fórmula mágica, né, do Joe Glimbat, vocês vão ver que nananina, o Walt Disney não está barata não. Beleza, pessoal? Aqui eu coloquei receita, não coloquei lucro. Então o lucro tem uma queda substancial pré-pandemia para esse momento. E eu estou apostando que o lucro vai subir, os preços vão estabilizar, logo o PL vai cair. Essa é a minha tese para a Walt Disney e para qualquer ação de valor nos Estados Unidos. Legal? Cenário do S&P, pessoal. O cenário do S&P, ele, na minha opinião, esse é um gráfico mensal que contempla aqui a principal crise que eu acho que vai ser replicada, que foi a crise de 2000. Então é essa crise de 2000, é esse movimento que eu tenho para o S&P. O S&P está até começando aqui a fazer um movimento muito parecido com a crise de 2000, 2001, 2002, 2003, as crise.com. Beleza? É esse movimento, pessoal, que eu venho me espelhando no S&P. E nesse momento, o que ele fez? É que ele chega em um primeiro final de ciclo. Dentro de um ciclo grande, que durou aqui 3, 4 anos. Então, um mercado de um bear market, vamos dizer assim, clássico, lento, de queda e clássico. É isso que eu imagino para o S&P. Um mercado lento, de baixa, mas que tem grandes oportunidades durante o mercado. E não é porque o S&P sofre, tá, com os juros mais altos lá, a inflação ainda tendendo a se estabilizar para cima, não é porque o S&P cai que uma Disney vai cair em todo momento que o S&P, que o índice estiver caindo. Por quê? O índice do S&P hoje está muito conectado com as Big Techs. Então o perigo lá nos Estados Unidos, na minha opinião, está com as empresas de tecnologia, não para uma Disney da vida, não para as empresas de utilidade pública. Eu até publiquei um vídeo no sabadão dizendo que é um bom momento para ver utilidade pública, porque a inflação tende a ter níveis mais altos do que na última década e a atratividade das empresas de tecnologia, de crescimento, tende a diminuir. E aí nós viramos o mercado S&P para ações de valor e não para crescimento. A última década foi growth
né, as Big Tech, as FANGs, em detrimento de empresas que não são. Embora a Disney tenha subido consistentemente, a Disney não é considerada aí uma empresa muito de crescimento, por exemplo, a não ser a parte de streaming deles, que foi uma nova abertura de avenida de receita, mas é uma empresa que tem ali o selo de valor. Então eu vejo que sim, mesmo o S&P aqui tendo 1 a 2 anos de tristeza, nós estamos nesse momento em ciclos de alta, todo bear market tem, não dá para saber ainda se é o final do ciclo, o movimento está parecido e aqui o movimento foi maior. Eu projeto esse movimento da crise de 2000 para esse momento, nós voltaríamos aqui para 2.300 pontos. Entre 2.300 e 2017 pontos. Então a gente ainda tem muito para cair. Mas eu não acho que a história vai se repetir dessa maneira, mas ela vai rimar, e já está rimando. O 3.500 é o primeiro ponto que eu vejo de suporte. Quando eu vou para o gráfico diário do S&P, vocês já têm as minhas atualizações todos os dias no TC, quando eu comento, né, nos principais pontos, vocês têm essa atualização. Eu até posso tirar. Aí. Vocês têm essa atualização, comento sobre ela. Então o S&P para mim pode vir até os 4.190 aqui, 4.223, tranquilamente no curtíssimo prazo. E no médio prazo, dentro do mercado de baixa, existe alta, e essa alta para mim tem fim, caso ela se concretize como um todo, aqui, os 4.400, 4.459, 4.500. Legal? Então é um momento interessante, por isso que eu deixei uma ordem lá na stake. A ordem estava pendente, eu mostrei para vocês no vídeo anterior, deixei uma ordem pendente, a stake deixa você pender uma ordem, né? Deixar pendente uma ordem por 30 dias, e eu deixei a ordem pendente e pegou. Então eu tenho aqui uma estoque da Disney, eu que transferi R$500, se não me engano, para stake, então deu ali $100 e um pouquinho. Eu ganhei uma estoque, todos vocês que clicarem no link na descrição ganham uma estoque, é por sorteio, então eu ganhei uma estoque da Ambev, e agora também startei minha primeira compra na Disney a $90,80. Hoje a cotação a 95. Então já há uma alta expressiva, mas porque eu deixei tecnicamente uma ordem lá, uma ordem técnica. E aí, pessoal, se vocês se interessarem pela stake, é o merchan do vídeo, então zero corretagem, parceiraça do canal, sou cliente, aos poucos eu vou transferindo mais. Eu estou achando que o dólar vai tomar uma pancada aqui no Brasil, então vou esperar o câmbio ficar mais favorável para começar a transferir também regularmente essa quantia ou quanto eu conseguir para começar a dolarizar, porque é o melhor momento agora para começar a dolarizar. Mostrei para vocês o ciclo forte de queda do S&P no médio prazo, o ciclo forte também de alta no curtíssimo prazo, por isso que aos poucos, nesses fundos do bear market, é interessante quem gosta de gráfico ter as ordens limitadas, e a stake possibilita isso. Você pode pôr uma ordem ao preço que você quiser comprar e deixá-la pendente por 30 dias. Gratuito para abrir conta, pessoal. A zero corretagem, tem custo. O custo é alto para quem é trader. Por quê? Você paga 1,6 em cima das suas transferências financeiras, tanto nos depósitos como nos saques. Então aqui está o custo. A stake então ganha com o câmbio ali, tá? E não com a corretagem. Legal? Parceiraça do canal, o pessoal tá aqui na descrição para vocês. O gráfico da Disney, pessoal, simplesmente chegou na mínima da pandemia e nós estamos em 2022 com um cenário bem mais positivo do que em 2020, naquele momento. Então, ponto 1, né? Contexto, tirando preço, o contexto é interessante. Não me parece que a Disney está em piores condições do que esteve lá, mas o juros subiu, as condições apertaram, então natural. Vamos brigar por aqui. Quais são, né, os pontos e o cenário que eu tenho? Primeiro, em hoje análise técnica, o primeiro sinal de fundão foi feito. Por quê? Gap de baixa, bem terrível aqui, e volumão. Então aqui é estopada, geralmente quando tem essa estopada grande, é que começa as compras, é que achou fundo. Então esse sinal aqui é bem importante, muito importante. O outro ponto que eu considero ponto técnico, 87,35. Agora o alvo, né, acaba sendo o fechamento do gap aqui em 99,42, mas eu estou otimista.
Então, na minha visão, a Disney vai ficar entre, no mínimo, 99,42 e podendo chegar aos 105,99. Esses pontos em amarelo aqui é o cenário base. Ou seja, dentro de um mercado de baixa, a Disney vai encarar aqui o ciclo de alta. Tem alguns ciclos, tá? E é esse ciclo que eu vou postar aqui. E aí nós entramos em um mercado lateral, dependendo de dados macroeconômicos, principalmente de emprego, de crescimento, de inflação norte-americana. O VWAP vendedor está somente lá em 140. Portanto, se o S&P encarar toda a alta que eu falei, a Disney vai encarar, no mínimo, pessoal, os 130 dólares aos 151, 154. É uma super alta. Dentro de um mercado de baixa, temos alta, sem dúvida disso. Estamos próximos de um fundo que o contexto era pior do que o atual. Então eu trago para vocês que a máxima da alta vai ser o VWAP, lá no 150. O meu cenário base, 105 no curtíssimo prazo. No médio prazo, aí sim a gente pode trabalhar no 130, 126. Eu quero dizer para vocês, estou sim bem interessado em qualquer lateralização que a Disney faça para começar as minhas compras. Esse preço aqui, a Disney não está barata pelo indicador preço-lucro. Mas eu acho que o preço fica estável entre 87 e 105. Quem sabe por mais um trimestre, tem mais uma divulgação, e a divulgação está próxima lá do dia 7 de fevereiro. Lá em fevereiro, ela ainda se mantém aqui entre 87 e 105, e aí ela põe um super lucro, final de ano. Bastante visita aos parques. O streaming bomba, vamos pensar dessa maneira. Pum, nós temos o preço lateral, só que o lucro sobe, então o PL desce. Então esse preço que hoje é caro, né, ela que está com um PL aí um pouco salgado, o seu nível histórico, vamos ver aqui. O nível histórico de PL da Disney, vou tirar aqui, ó. O nível histórico está aqui entre 15 e 20. Deixa eu ver se eu consigo trocar por área. Não consigo, que pena. Então o nível histórico da Disney está aqui entre 26 a 11, 12. O nível histórico está aqui, ó. E ela normalmente negociou. Tanto que nem tem variação. Perceba, não? É uma empresa bem de valor mesmo. Nem tem variação. 2010, que eu tenho histórico aqui, até 2020, ela teve esse preço-lucro. Tende a voltar. Veja que já está voltando. Tá? Só que a volta, vocês percebam que nesse momento, e eu acho que é o momento, essa volta ela vai se dar do preço-lucro, lá para os 20, 15, só que vai se dar pelo lucro crescendo, e não pelo preço caindo. Essa é a minha tese, vamos assim dizer, pessoal, para o curtíssimo prazo. Para o médio prazo a gente vai, obviamente, depender de quão forte vai ser a recessão americana, todo mundo está dizendo que vai ter, e isso óbvio que impacta os lucros da companhia, mas os lucros vão ser, na minha opinião, maiores do que 2020. E esse lucro vindo maior do que 2020 já é o bastante para a gente estabilizar nesse fundo da Disney aqui, deixa eu tirar esse gráfico, para a gente estabilizar nessas regiões dos 87 por um tempo. E aí fazer algumas compras ali me parece ser interessante. Caso rompa, aí eu vou projetar para vocês mais quedas, obviamente que com outros pontos de aporte. Esse foi o meu primeiro disclaimer, né? Já comprei, então tenho posição agora na Disney oficialmente, aos pouquinhos, grão em grão. Beleza, pessoal? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.